Segundo Timóteo, abra sua Bíblia aí, você que está na igreja ou em casa, né? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Estão lembrados que nós terminamos de refletir sobre o capítulo 3 na última sexta-feira, na verdade? Diz assim a palavra, irmãos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, meus irmãos? Esta foi uma palavra que Paulo escreveu ao jovem obreiro Timóteo, na sua segunda carta, né? Vamos orar. Quantos precisam de oração? Pela fé, eu estou vendo alguém levantando a mão aí no tempo certo, né? Dizendo, eu preciso de oração. Graças a Deus. Oremos então. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti por nos postar diante deste aparelho, desse equipamento, Senhor, que nos permite nos conectar, contatar com os irmãos da Assembleia de Deus em Parnamirim, tanto com os que já estão ou estão no templo sede desde o início deste culto, alguns chegaram até antes, graças a Deus, e aqueles que estão em suas casas, valorizando a ministração da Tua palavra. Ó Deus, abençoe, meu Pai, abençoe cada um dos Teus servos que tem prazer de vir à Tua casa para receber o ensino fundamentado, Senhor, das Tuas verdades, da Tua palavra. Pessoas que estão em casa também. De modo especial, aqueles que estão nos grupos de risco, que não podem se deslocar, ou podem se deslocar, mas para obedecer à lei, não se desloca, como é o meu caso. É só que tudo aqui comentarmos seja da direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, somente relembrando que na sexta-feira passada, olha um texto em que Paulo lembra ao jovem Timóteo para que ele permaneça naquilo que aprendeu e que ouviu desde a meninice. Ele sabia as sagradas letras que podiam fazê-lo sábio pela salvação. E ele disse que toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí no capítulo 4 ele começa, conjuro-te, pois, uma palavra forte, não é? Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. De fato, irmãos, a Bíblia nos mostra que o próximo evento escatológico que vai acontecer, não sabemos quando,
será o arrebatamento da igreja. Acontecimento sobrenatural, fantástico, jamais, que a mente humana jamais pode entender ou absorver o que vai acontecer naquela ocasião. Mas a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, no 1 Tessalonicenses 4:16, né? Jesus vai ressuscitar aos mortos e vai transformar os vivos e levá-los para os céus para encontrar-se com ele nos ares. Encontrando-se com a sua igreja nos ares, a leva para o céu, ali haverá as bodas do Cordeiro e haverá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ninguém vai ser julgado pelos pecados. Não. E só vai subir para o céu quem for salvo, lavado, remido no sangue de Jesus e que tem uma vida em santificação. Nunca esqueça da palavra santidade e nunca esqueça da palavra santificação. Nunca esqueça disso. Mesmo que você esqueça ou não grave muitos versículos da Bíblia, aconselho a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a gravar na sua mente versículos que falam sobre santidade. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz, não é? Como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é fácil. Não é fácil ser santo em toda maneira de viver, mas aqui Paulo está dizendo a Timóteo que Deus vai julgar as pessoas na sua vinda. Aí você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, você deve saber decorado. É bom decorar. Não se decora a Bíblia toda, não se decora um capítulo todo, mas alguns versículos é bom decorar. 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz, e o mesmo Deus, segui, e o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo. Olha, Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível aqui quer dizer com integridade, quer dizer com santidade. Com santidade. Santificação é um processo pelo qual a pessoa se torna santo. Então, veja, a pessoa que é salva tem que ser santa. Porque haverá um julgamento. O apóstolo diz aqui, não é? Conjuro diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Haverá, então, o tribunal de Cristo para o julgamento das obras dos crentes, daquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer, para receber prêmios, galardões no céu. Mas haverá um julgamento, irmãos, e esse será cruel, que será depois do milênio. Depois do milênio, irmãos, haverá um julgamento, né, que é o juízo final. E ali os ímpios de todos os tempos, de todas as épocas, aqueles que deixaram Jesus e nunca mais quiseram voltar, ou morreram sem ter oportunidade de se reconciliar, serão julgados lá. Os anjos caídos também vão ser julgados no juízo final. E ali não tem advogado de defesa. Não. Hoje nós temos um advogado de defesa. Abra sua Bíblia, na primeira epístola de João. Primeira epístola universal do apóstolo João. Você abra comigo. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar,
Temos um advogado com A maiúscula para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo, o justo, é o advogado de defesa dos crentes fiéis, que por algum motivo pode falhar, pode errar, e comparece perante Deus, se arrepende dos seus pecados, né? E o advogado justo, né? Que é o intercessor entre Deus e os homens, não é verdade? Ele intercede pelos salvos, ele intercede por nós, e ele defende os seus servos, não é? E diz para Deus: Pai, esse meu servo pecou, essa minha serva pecou, mas ele está arrependido, ela está arrependida. E eu morri por ela. Perdoe, Pai, os seus pecados. E Deus perdoa os pecados e a pessoa não perde o nome no livro da vida. A pessoa é justificada por Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Então Jesus vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Então, meu querido irmão, nós devemos estar preparados. Não devemos estar preocupados com o julgamento. Devemos estar preocupados com a nossa condição hoje. Se você estiver em paz com Deus, né, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, se você está vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade e santificação, você não tem que estar preocupado com julgamento nenhum. Você tem que estar preocupado em ter comunhão com Deus. Como diz no Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, o Senhor diz. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o julgamento passará por aí. E deixa eu dizer uma coisa a você. No julgamento na vinda de Jesus, ou depois do milênio, né, depois da vinda que ele vier para reinar, ninguém será julgado pela Constituição brasileira, pela Constituição sueca, holandesa ou americana. Todos serão julgados pela palavra de Deus. Viu? Pela lei de Deus, pela Constituição de Deus. Isso é muito sério. Por isso que o crente deve andar sempre de acordo com a palavra. A palavra é nossa regra de fé e prática, na verdade. Então Jesus vai julgar na sua vinda. Mas a sua vinda é depois do milênio, depois que vier para reinar. Aí ele diz que pregues a palavra. Que pregues a palavra, Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo. Quer dizer, pregue a palavra sempre. Ele era um obreiro. Se deduz que ele dirigiu a igreja de Éfeso. Então, o obreiro, a missão dele é pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para o povo, não é? Tanto para os crentes como para os não crentes. Tem que pregar a palavra. É tão engraçado que eu vejo certas pregações na internet, pastores muito eloquentes, entendeu? Com mestrado, doutorado em teologia, pregando tanta coisa, menos a palavra. Isso é uma coisa perigosa, porque Deus vai cobrar dessa gente que está desprezando a sua palavra para pregar conforme os seus interesses pessoais ou de grupos, não é? É muito perigoso. Pregar a palavra quer dizer pregar a palavra de Deus, pregar o que está escrito no livro sagrado. Por isso que eu prefiro o sermão, a mensagem textual, onde a gente vai lendo a Bíblia, pedindo a Deus graça, sabedoria, para extrair do texto bíblico aquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso se chama mensagem textual ou sermão textual. Quer dizer, cujo esboço é o próprio texto, não é verdade? Pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. O que quer dizer isso? Sempre a igreja do Senhor
deve pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Parece um contrassenso, não é? Pregar a tempo quer dizer quando tudo está favorável. Aqui em nosso Brasil, graças a Deus, ele não permitiu que os inimigos do evangelho continuassem à frente do país e nem que eles retornassem. Porque existe um desejo, existe um plano diabólico para as pessoas politicamente da tal da esquerda, que o sonho de ouro deles, quando eles dominavam o Brasil durante 16 anos, o sonho deles era censurar a imprensa, era censurar as redes sociais, era proibir a pregação do evangelho pelos meios sociais. Eles sonhavam isso. Em países da Europa, a Europa foi o continente, meu irmão, que mais mandou missionários para o mundo. E hoje o que é que tem lá de evangelho? Muito pouco. Por quê? Porque as pessoas foram se elegendo políticos, não é? para os governos municipais, estaduais, federais, agentes do diabo. E que as faculdades formaram juízes, magistrados, não é? Que propuseram propostas anticristãs. E os parlamentos de lá aprovaram leis que a pessoa não pode pregar o evangelho livremente. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, um país democrata, de origem cristã, e lá existe uma federação mesmo, cada estado tem sua independência, suas leis, e o governo federal não interfere, mas o estado, qualquer aí, tem que obedecer às leis federais. Então, um missionário, você tem uma ideia, brasileiro, se sentiu chamado de ir para os Estados Unidos, para a Califórnia. E chegando ali, como sempre ocorre com a Assembleia de Deus, não começa com igreja grande, com um templo grande, majestoso, não. Começa com ponto de pregação, ou numa casa de um crente, ou um ponto de pregação alugado, um pequeno salão. Aquele missionário, irmão, você vê o que é. E olha, num país democrata, viu? Democrata. Aquele missionário alugou um salãozinho lá por tantos dólares e agora preparou uma cartinha, tirou xerox e nas redondezas daquele ponto de pregação, não é? Aquele bairro, foi colocando na caixa do correio aquelas cartinhas convidando as pessoas para a inauguração do templo da Assembleia de Deus na rua tal, no local tal. Feliz ele ficou. Porém, no outro dia de manhã, ele recebeu uma carta convidando-o para comparecer ao correio. Ele ficou pensando que era para receber alguma coisa do Brasil, alguma carta, quem sabe até alguma oferta, não é? Missionário. Qual não foi a sua surpresa quando ele chegou lá? Deixa eu pegar aqui um papel. Quando ele chegou lá no correio, meus irmãos, o gerente já estava com aquela divulgação, não é? Da inauguração da igreja. Disse: o senhor é responsável por esse convite, essa divulgação? Ele disse: sim, abrimos uma pequena igreja na rua tal e convidamos as pessoas. Pois bem, o senhor é de onde? Do Brasil. Aí o gerente disse: eu estou vendo que o senhor não conhece as nossas leis. Mas o que foi que eu fiz de errado? Eu fiz de errado? A caixa do correio não pertence à casa da pessoa. Aos Estados Unidos não pertence à sua casa. A caixa do correio é propriedade federal. É propriedade do governo. Para você distribuir alguma coisa lá, tem que pedir permissão. Entende? Aí o pastor disse: senhor, me desculpe, eu não sabia. Aí ele disse: o senhor teria que pagar $100 por cada folheto que o senhor distribuiu ali.
Mas como eu vejo que o senhor é novo aqui na minha terra, eu vou dispensar desta vez. Mas da outra vez, se acontecer isso, o senhor será reincidente e pagará um preço muito alto. E a sua igreja pode ser fechada. O que é isso? Uma lei federal que diz que não pode botar propaganda lá, a não ser que faça uma carta pedindo permissão, etc, etc. Você está entendendo, irmãos? Então, pregar a tempo quer dizer pregar quando tudo é favorável. Fora de tempo é pregar, é buscar a sabedoria de Deus para pregar quando as portas estão fechadas. Na China, por exemplo, os irmãos estão proibidos. Lá não pode pregar ao ar livre. Entende? O governo chinês, satânico, comunista, agente de Satanás, mandou derrubar umas 400 igrejas cristãs, dizendo que só podia agora fazer culto nas casas. Mas depois, ele agora está proibindo os cultos na casa. O que é que os irmãos estão fazendo? Pregando fora de tempo. Estão pregando clandestinamente. Estão pregando escondido, como os crentes pregavam nas catacumbas de Roma, no primeiro século da era cristã. Então, instes, pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra é ensinar a palavra, irmãos. Viu? Ensinar a palavra. Não omitir aquilo que a palavra diz. Fala e não te cales, diz a Bíblia. Prega a palavra. Redarguas, repreenda. Redargui quer dizer uma espécie também de repreensão, de advertência. Repreendas com base na palavra. Se houver necessidade de o pastor repreender algum irmão, alguma irmã, tem que fazer essa repreensão com base na palavra de Deus. Pastor nenhum tem direito de abusar do poder, do cargo, do poder ministerial, do poder eclesiástico contra ninguém. E dizer aqui quem manda sou eu, você está disciplinado por isso, porque eu quero, não, senhor. A repreensão tem que ser com base na palavra. Tá? E a recomendação é o seguinte: exortes com toda longanimidade e doutrina. Veja que palavra interessante, irmão. Exortar é uma palavra que tem um significado original muito bom. E na Bíblia, muito melhor ainda. Exortar quer dizer chamar para o lado, para aconselhar, para ajudar ou até para repreender. Exortar quer dizer isso. Essa palavra, no grego original da Bíblia, é do verbo parakaleo. Parakaleo. Exortar é parakaleo. Tá certo? E vem da palavra parácleto. Parácleto quer dizer consolador. Então, parakaleo é chamar para o lado para consolar, para orientar ou disciplinar, se for necessário. Mas ter muito cuidado, pois o apóstolo diz: exorte-se com longanimidade e doutrina. Prestou atenção? Exortar com longanimidade e doutrina. O que é longanimidade, irmãos? Longanimidade é um fruto do Espírito. Está lembrado? Um aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, amor, fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade vem de duas palavras, longo ânimo. Traduzindo, esta palavra quer dizer a paciência para suportar os defeitos dos outros. Suportar os problemas que os outros nos trazem. Isso é longanimidade. Então, um pastor só pode exortar uma pessoa ou exortar a igreja com longanimidade primeiro e com doutrina. Eu não posso exortar a igreja
conforme minhas convicções pessoais, minhas inclinações pessoais, minhas preferências por isso ou por aquela coisa ou aquele fato. Não. Para exortar a igreja tem que ser com longanimidade e doutrina. Isso é um aspecto fundamental. Alguns pastores têm se dado mal, porque eles querem exortar a igreja segundo a sua visão, segundo o seu entendimento, muitas vezes o entendimento fora da palavra. Isso é que é perigoso. É errado, é pecado. Tem pastor que disciplina uma pessoa por algo que a Bíblia não diz que é pecado. Eu posso ter normas na igreja para coisas que a Bíblia não diz, mas eu não posso dizer que é doutrina. A Assembleia de Deus, por exemplo, no Rio Grande do Norte, no seu estatuto, diz que os crentes da Assembleia de Deus, os membros, devem obedecer aos usos e costumes aceitos pela igreja. Todo mundo sabe que são os usos e costumes. Maneira de vestir, uso de joia, disso, daquilo, etc. Tá, entendeu? Então, o texto diz, se o membro não quiser aceitar, obedecer o disposto nesse artigo, não poderá participar de trabalhos na igreja. Entende? Mas você não pode disciplinar a pessoa por uma coisa que não é doutrina, é norma da igreja. Por isso diz, exorte com longanimidade e doutrina. A pessoa errou, o pastor chama a pessoa para o lado, não repreende na frente de ninguém, na frente dos outros, não. Chama para o lado, chama para o seu gabinete, chama na secretaria da igreja e diz, irmã, a senhora não está agindo bem assim, assim. O senhor não está fazendo bem. O que o senhor está fazendo é errado, de acordo com a palavra de Deus. E pega a Bíblia e diz, abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia e leia. E mostra a ele por que ele está sendo exortado e, se for necessário, até disciplinado. Viu, irmãos? Então, exortar é com longanimidade e doutrina. Lembre isso. Doutrina não é invenção do pastor, nem é do teólogo A ou B. Eu sempre digo, irmãos, eu não sou arminiano, nem sou calvinista e tampouco luterano. Por quê? Se eu disser eu sou arminiano, a minha fé está se baseando na doutrina de Armínio. Não é? Ele tem uma interpretação da doutrina. Ou eu sou calvinista, está seguindo a interpretação de Calvino. Não, eu quero a interpretação bíblica, pois a Bíblia explica ela mesma. Por isso eu não sou calvinista, nem arminiano, nem luterano, eu sou cristão. Eu quero ser cristão por toda a minha vida, que se baseia na doutrina de Cristo, expressa originariamente nos evangelhos e secundariamente nas epístolas da palavra de Deus. Então o apóstolo diz, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Chegou esse tempo, irmão. Chegou esse tempo. A igreja que tem muitos doutores, PhD em teologia, sabe? E um deles está ensinando que Jesus não nasceu de uma virgem. Um desses doutores que não suportam a sã doutrina está dizendo que Jesus não ressuscitou. E ele é pastor de uma igreja. Está dizendo que Jesus não vai voltar sobre as nuvens. Ele diz que isso é um absurdo acreditar nisso. Isso é uma utopia. É uma falsa doutrina. E a Bíblia diz isso. Por isso que o apóstolo diz, prega a palavra. É pregar o que está escrito na palavra. Não é que pastor A da internet ou B diz isso, não. Entendeu? Pregue a palavra. Agora, os doutores, né, terão comichão nos ouvidos, amantarão, inventando doutrinas, tá entendendo? Desviarão os ouvidos da verdade. São pessoas desviadas. Desvia os ouvidos da verdade. Porque você quer um exemplo? Igrejas
nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil não tem, aqui em Natal tem também. Nossa capital, aqui também Parnamirim tem. Que diz, não, Deus ama a todos e ele não exclui ninguém. Portanto, a igreja tem que ser inclusiva. Já ouvi falar numa tal teologia inclusiva? Cuidado com ela, que ela é do diabo, não é de Cristo. Não, nós temos que aceitar os homossexuais. Jesus morreu por eles e não temos que condená-los, não, não. Devemos acolher e dar oportunidade a eles. De fato, Jesus morreu pelos homossexuais, por todo mundo. Por todo mundo, Jesus morreu. Né? Jesus ama a todos, eles dizem. Não exclui ninguém, é verdade. Porém, Jesus ama todo, mas condena todo o pecado. Jesus ama todo, mas não aceita ninguém dizer que tem comunhão com ele, que é crente, que é salvo, se estiver na prática daquilo que a Bíblia condena. Daquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então, Levítico 18, 22 diz que um homem que se deita com outro como se fosse mulher está cometendo abominação a Deus. Aí os doutores que têm comichão dos ouvidos com a verdade, desviado da verdade, dizem, não é bem assim. Não é bem assim. Temos que entender. O evangelho é inclusivo. Jesus diz, vinde a mim todos. É verdade, vinde a mim todos, estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era uma canga que se coloca em cima do animal para ele não ir para onde ele quer, só vai para onde o seu dono quer. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Entendeu, irmãos? Estão ensinando isso. Tem igreja nos Estados Unidos que se dividiu completamente porque apoiou a tal da ideologia de gênero. Doutores se afastam da verdade. Ideologia de gênero é a famigerada e satânica ideologia que diz que ninguém nasce homem nem mulher. Ou seja, quer destruir aquilo que Deus diz no início da sua palavra, que Deus fez o homem macho e fêmea. Está se cumprindo esse tempo que Paulo alertou a Timóteo. Não é? Mas tu, para terminar, ser sóbrio em tudo. A palavra sóbrio quer dizer simples. Vem de sobriedade, simplicidade, modéstia. Entendeu, irmãos? Tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo, ser simples em tudo. Sofre as aflições, suporta. Faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Amém, irmãos?